Olá, pessoal, e vamos começando mais um podcast Glione, porque pensar dói e hoje dói mais ainda. Porque não ficar informado dói muito mais e a alienação dói muito. Vamos falar de hoje o tema da ICE, um órgão policial americano que transforma a repressão em um espetáculo fascistoide. Dando nome aos bois e aos monstros, mas vamos parar de eufemismo liberal. O que estamos vendo nos Estados Unidos não é aplicação rigorosa da lei, é um teatro fascistoide estatal. A máquina tem nome, roteiro, figurino e protagonista. O nome ICE, o estilo SA e o rosto do espetáculo atende por Gregory Bovino. Bovino não atua como servidor público, atua como diretor de cena, não coordena operações, cena incursões, não busca justiça, busca imagens. A operação Metro surge, forças federais invadem bairros populares, arrastam pessoas de carros, disparam gás lacrimogêneo e bolas de pimenta. Tudo filmável, tudo filmado, tudo editável, tudo pronto para virar propaganda. Marx já dizia: quando o Estado burguês entra em crise, ele abandona a mediação e recorre à força nua. Lenin foi mais direto: o Estado é violência organizada. Aqui, a novidade não é a violência, é o marketing que a violência produz. Bovino vira um influencer de farda. Ele aparece cercado de agentes táticos como quem posa para a capa de revista. Cada passo é coreografado, cada confronto monetizado politicamente. O Gramsci explicaria: é hegemonia armada quando o consenso falha e o medo vira linguagem política. Quando um agente do ICE mata alguém e o bovino vai à TV dizer que está feliz por ele ter saído vivo, não é erro, é mensagem. A polícia vira um conteúdo midiático. E isso nos lembra muitos filósofos que já falaram sobre a questão de o Adorno alertava que o autoritarismo moderno se alimenta do espetáculo. Itzvan Mesaros diria que isso é o Estado em modo de exceção permanente. George Lukács lembraria: a reificação chegou ao ponto em que até a repressão vira mercadoria audiovisual. Não é policiamento, é produção de conteúdo fascistoide para recrutamento, para redes sociais, para alimentar a paranoia da extrema-direita. E isso não é sobre imigração, é sobre disciplinar corpos, testar limites, normalizar o terror. Hoje são imigrantes, amanhã são sindicatos, depois qualquer dissidência. O Stalin já ensinava: o fascismo não cai do céu, ele cresce quando a crise do capital encontra covardia política e a mídia cúmplice. A ICE não é exagero retórico, é diagnóstico histórico. Quando o Estado filma sua própria brutalidade com orgulho, já cruzou a linha. E nós vemos aí como isso é bastante perigoso para nós vermos a crise em que os americanos estão sofrendo. Os migrantes lá dentro são o prato preferido de um inimigo imaginário que o Trump criou. Mas hoje, o trabalhador americano está sofrendo mais e mais com essa crise que o Donald Trump está criando para criar o America First. Isso aí, gente, vai dar muitos e muitos problemas para os Estados Unidos a médio prazo. Nós podemos dizer que a era Trump está criando
um grande, mas um grande problema para essa nova era, para as futuras décadas, década de 2030, 2040. Não sabemos o que irá acontecer, mas podemos calcular que essas atitudes podem criar um grande isolamento geopolítico, como está acontecendo agora para os Estados Unidos, pavimentando o caminho para um tecnofascismo de baixa fricção e alta tecnologia. Essa ICE, como eu gosto de chamar mais de S, gosto de comparar a ICE com as SA, as tropas de assalto que atuaram para o Partido Nazista no início. O que era para ser uma agência de força administrativa tornou, na era Trump 2.0, uma força de exceção. Ele foi criado em 2003, após o 11 de setembro, nasceu com a fiscalização de fiscar fronteiras, prisões migratórias, crimes ligados à imigração, e 2 décadas depois deixou de ser um braço burocrático e se converteu numa coluna vertebral de política da pureza nacional do MAGA, uma política que combina a supremacia branca, paranoia securitária e o tecno-libertarianismo do Vale do Silício. E essa metamorfose, ela está criando, na escala orçamentária, centros de detenções privados reabertos em massa, sobretudo na dimensão tecnológica. O AI se transformou numa SA informacional. Menos botas, mais algoritmos, menos porretes e mais dashboards. Menos marchas em praças públicas e mais contratos silenciosos com startups de dados e espionagem. Isso aí é o famoso fascismo de baixa fricção. Invisível ao olhar cotidiano, mas devastador para a vida dos imigrantes, para a própria sociedade americana. E nós vemos que cada dia mais vai criando uma privatização da soberania. Isso, Donald Trump está terceirizando funções da segurança e da justiça para plataformas privadas. Os Estados Unidos estão privatizando a soberania. As empresas decidem prioridades, constroem bases de dados, definem critérios de risco no limite, escolhem quem é livre e quem será privado de liberdade. É o Estado profundo terceirizado. Isso aí age como uma polícia secreta algorítmica, alimentada por dashboards e contratos. E se na Alemanha dos anos 1930 os judeus foram transformados em laboratório de política de exceção, nos Estados Unidos são os imigrantes latinos, africanos e asiáticos que ocupam esse lugar. O ICE opera como campo de testes desse tecnofascismo, ou fascismo digital, experimentando tecnologia, método, protocolo, que depois pode ser aplicado contra qualquer dissidência interna. E isso é bastante perigoso. Nós podemos ver que o monitoramento digital está criando jaulas invisíveis. E hoje vira o controle psicológico, o constrangimento social, eles viram armas de coerção invisível. Os algoritmos da Palantir decidem quem será visitado, monitorado, detido, sem que a vítima saiba os critérios que determinaram sua classificação. Agora, do inimigo externo ao inimigo interno, isso nós podemos ver como essa transição já aconteceu de modo rápido. E os erros recentes da detenção de cidadãos americanos são sinais claros. Pessoas nascidas no país, algumas veteranas de guerra, foram presas porque bancos de dados comerciais e os bancos marcaram como removíveis. Os governos também. Não se trata de armas isoladas, mas de sintomas de uma máquina que presume culpa antes de verificar a inocência. A classificação algorítmica está substituindo a Constituição americana, o cidadão se torna refém das linhas de código alimentadas por dados comprados no mercado. E a lógica dialética é implacável, e nenhuma estrutura repressiva nasce para se autolimitar.
Se hoje a exceção serve para migrantes, amanhã vai ser para jornalista, prender ativistas, silenciar sindicatos. E o ICE não é uma agência migratória, é a porta de entrada de um fascismo algorítmico que ameaça o próprio povo americano. E isso, gente, é bastante perigoso. Nós temos que ver que a metamorfose do ICE sob Trump e a lógica maga não se trata de uma agência migratória endurecida, é um protótipo de uma polícia algorítmica moldada para o século XXI. O que antes se traduzia em marchas, porrete, bichário, agora se manifesta digitalmente, com contratos lá do Vale do Silício. E isso aí, gente, falando no materialismo histórico, nos ensina que nenhum aparato repressivo se autolimita. A exceção que hoje atinge imigrantes, sejam eles de várias partes do mundo, já mostra os seus dentes contra os cidadãos americanos, manifestantes, jornalistas. O que começa com perseguição ao estrangeiro pode se tornar em pouco tempo perseguição a qualquer dissidente. A dialética é implacável. E essa máquina fascistoide, uma vez construída, busca novos alvos para se justificar. E esse Reich informacional, criado pela Palantir, Vale do Silício, Israel, não são apenas fornecedores, são coatores de um modelo de Estado que transfere soberania para os CIOs, né, e fundos de risco. E isso aí é a versão mais perversa do tecnolibertarianismo. Liberdade de mercado para a empresa, vigilância total para o cidadão, e isso aí é o fascismo de baixa fricção que não precisa de marcha de rua para mostrar força, porque ela se instala nas nuvens, nos contratos, no algoritmo. E esse alerta, ele é global. Ele, assim como o nazismo não ficou restrito nas fronteiras alemãs, esse fascismo digital não vai ficar restrito às fronteiras dos Estados Unidos. Se não contido, ele vai ser exportado como um modelo de governança autoritária, pronto para ser aplicado contra povos inteiros sobre o pretexto de eficiência e segurança. Agora a sociedade internacional tem que reconhecer o que está em jogo: o futuro da democracia ou o avanço dessa arquitetura de exceção privatizada. Esse ICE é apenas uma face visível de uma engrenagem mais ampla que o Estado, Big Techs e a ideologia supremacista criaram. E denunciar, nós temos que compreender e resistir a mais que um exercício de análise. Isso é uma necessidade histórica. Senão, seremos vítimas de um estado de exceção que não poupará e se autodestruirá. Enfim, como poderemos dizer, né? Pensar dói, mas não pensar, ah, meu caro, eu posso terminar dizendo que a alienação dói muito mais. Até o próximo podcast, Glione.